Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los então, nesse momento, a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Esse tem sido o nosso livro já há alguns domingos e hoje nós caminhamos então no capítulo 10, iniciando no verso 5, percorrendo então a leitura até o verso de número 11. Eu vou repetir para que você possa então encontrar a Bíblia. Romanos capítulo 10, versos de 5 a 11. Assim nos instrui nesta noite a palavra do nosso Senhor. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Meus queridos irmãos, nós hoje, diante da palavra do Senhor, da inspiração do Espírito Santo ao apóstolo Paulo, nós vamos tratar de um tema que nós já temos falado. Aliás, essa quarta parte do livro de Romanos, que vai ali do capítulo 9 até o capítulo 11, vai nos responder coisas difíceis. E talvez ao longo dessas exposições você tenha presenciado que textos difíceis aqui em Romanos parece algo meio comum. Ao ponto de nós muitas vezes lermos esse texto e ficarmos pensando o que Paulo quer dizer. Ou qual instrução esse texto tem para nós hoje. E hoje, irmãos, mais uma vez, eu gostaria de falar com vocês sobre salvação. E me deixe perguntar aqui a você. Não precisa levantar a mão, não precisa responder em voz alta, mas responda aí no seu coração. Você que está aqui hoje, talvez já frequente a igreja há alguns anos, ou talvez seja uma das primeiras vezes em que você vem à igreja, talvez esteja nos visitando, mas deixa eu te fazer uma pergunta que tem toda a relevância, e eu diria para você, sem medo de errar, que é a pergunta mais importante que alguém pode te fazer. E a pergunta é: você já nasceu de novo? Estranho essa pergunta, talvez, para aqueles que a ouvem pela primeira vez. Como assim, pastor? Certa vez Jesus disse isso para um homem, e o homem falou: mas Jesus, como assim eu já sou velho, será que eu posso voltar aqui, fazer o processo inverso, voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Mas Jesus explica que nascer de novo aqui tem a ver com ser uma nova criatura em Deus. Mas isso só é possível mediante Jesus Cristo. Agora que você sabe um pouquinho, pense de novo nessa pergunta. Você é alguém transformado pelo Evangelho? Você é alguém que tem prazer no Senhor? Você é alguém que tem prazer de estar aqui na casa de Deus? Porque hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre salvação. E esse é um dos pontos mais importantes, que você precisa sair daqui hoje convicto e sabendo disso. Porque quando nós falamos de salvação, e eu sei que eu já falei isso algumas vezes, mas eu preciso que você repetir isso para que você entenda. Irmãos, no mundo há somente duas grandes religiões.
A religião que prega que você pode conseguir pelas suas próprias forças, mas que sempre todo esse esforço vai ser em vão. E a religião, ou melhor dizendo, o cristianismo, que diz que você não é possível. Por isso que mais uma vez nessa noite eu quero falar para você de um tema que a gente vem trabalhando ao longo de Romanos, que é a justificação pela fé. Eu quero dizer de algo que você já sabe bastante, mas que você é salvo pela graça. Aliás, nós cantamos isso hoje. Você não é salvo pelos seus méritos, mas você é salvo pela graça. E para entender um pouco sobre isso, o apóstolo Paulo escreve essa carta belíssima para uma igreja que ficava lá debaixo do império. Por isso, essa igreja chamada de Romanos, né, ou aos romanos, porque ficava em Roma. Na capital do império tinha-se ali um grupo de cristãos. Pessoas nascidas de novo, que precisavam ouvir de Deus. E dentro daquele grupo haviam o que nós chamamos de gentios, aqueles que não conheciam o Antigo Testamento, a que nós chamamos ou a Torá, e aqueles que conheciam muito bem, os chamados judeus. E havia ali dois grupos. Um grupo talvez se achasse um pouco melhor, porque conhecia Deus, e outro grupo, sem entender muito bem todas aquelas leis, mas também com os seus pecados. E o apóstolo Paulo faz questão de falar que esses dois grupos, ou que essas duas pessoas aqui, figuradamente, elas necessitam do evangelho. E agora Paulo vai mostrar para nós, irmãos, o quão importante entendermos que pela nossa própria força, ou pelos nossos próprios méritos, nós não somos capazes de alcançar a salvação. E isso talvez seja contraditório nesse mundo. Porque, afinal de contas, você conhece muitas pessoas de várias outras religiões que vão falar para você o seguinte: olha, essa semana eu pequei, tive ali uma semana complicada, mas eu fui até determinado lugar. Seja lá um templo religioso, uma casa, enfim, e lá me disseram para fazer isso, ou para fazer algumas penitências, ou para fazer algumas orações, ou para fazer uma meditação, enfim, as gamas aqui, o leque de redenção, por assim dizer, é muito grande. Mas ele me disse que depois que eu fizesse esse ritual, então, eu estaria purificado. E de certa forma, você já ouviu muitas pessoas falarem isso. Que vai desde uma simples confissão ou um ritual. Mas a verdade, irmãos, é que a Bíblia mostra para nós que tudo isso ele é em vão. E como Paulo diz isso? Ele mostra aqui e ele nos leva a entender algo sobre a própria lei. Afinal de contas, Paulo cita aqui nesse começo, no capítulo 5, aliás, no verso 5 do capítulo 10, ele vai citar aqui as palavras de Moisés. E preste atenção nessas palavras, quando diz: o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, se você cumprir, aliás, Moisés está dizendo, né, na interpretação de Paulo, se você cumprir, você vai viver por elas. Então, o judeu talvez pensasse, ok, se eu então cumprir tudo isso daqui, se eu conseguir, então, cumprir toda essa lei, no final eu vou merecer a salvação. Ou quem sabe, nas palavras daquele jovem rico da parábola, aliás, não da parábola, mas que encontra Jesus, ele vai dizer: eu vou ser herdeiro dessa salvação. Afinal de contas, eu fiz por merecer. Mas a grande questão é que Moisés não está nos ensinando isso. Aliás, a régua aqui, ela é muito alta. Hoje, nós lemos aqui, propositalmente, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, irmãos, são aí, digamos, a base da lei que o judeu respeitava demais. Ou seja, ela mostra, então, que se você, Moisés, nas palavras de Moisés, se você, então, cumprir à risca isso aqui, você, então, vai ter esse mérito da salvação. Pois bem, vamos, então, analisar, segundo a ótica do próprio Senhor Jesus Cristo, seria possível alguém cumprir a lei cabalmente? Vamos pensar aqui um pouquinho? Um dos primeiros mandamentos diz o seguinte:
não farás para ti imagem de escultura. E talvez você fale, poxa, pastor, eu acho agora, pelo menos no primeiro mandamento, eu passei no teste. Eu nunca fiz isso. Ou talvez você fale, pastor, no meu tempo atrás eu já ajoelhei em alguma imagem. Então, talvez essa lei você já tenha quebrado. Mas você talvez fale, não, eu nunca fiz isso. Mas a questão é, no seu coração, você já colocou alguma coisa da sua vida acima do próprio Deus? Você já colocou o seu bem-estar acima de servir a Deus? Você já colocou, preferiu a sua família antes do próprio Senhor Jesus? E talvez a gente pense, pastor, acho que eu ainda não passei nesse teste. Vamos então para o próximo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E talvez você levante a mão e fale assim, pastor, eu acho que esse eu passei. Eu nunca falei o nome de Deus em vão. Mas a questão aqui é levar o nome de Deus em vão. O que nós entendemos por este mandamento é que nós representamos ao Senhor. E se nós representamos o Senhor onde nós estamos, o nosso comportamento deve ser exemplar. Você já ficou bravo com alguém a ponto de ofender essa pessoa? Se você já fez isso, eu quero dizer para você que você também já quebrou esse mandamento. E a gente só está no segundo, meus irmãos. Sabe que eu vou precisar ir até o 10º para que você entenda que você não consegue cumprir os mandamentos? Mas era isso que o judeu pensava. E Paulo aqui destaca que a lei exige de nós perfeição. Não é tirar 8, não é tirar 9, não é tirar 9,5, mas a lei exige de nós o quê? O 10. E se nós analisarmos a nossa vida por todo momento, por tudo que nós já vivemos agora, irmãos, por melhor que você seja, eu tenho certeza que você já tropeçou em algum desses mandamentos. E o apóstolo, então, mostra para aquele seu público, os judeus, que eles rejeitaram a Jesus não porque desconheciam a palavra. Aliás, eles sabiam da palavra. Quando Jesus veio a esse tempo, a esse mundo, lembremos nós que um dos seus principais embates foram com os escribas e os fariseus. As pessoas que conheciam milimetricamente a lei, que podiam citar versos e versos e passagens, quiçá até livros de cabeça. No entanto, eles rejeitaram Jesus não por ignorância. Não pense que foi por ignorância, mas porque eles queriam estabelecer a sua própria justiça. Se você voltar um pouquinho no texto que o seminarista Jean pregou no domingo passado, no verso 3, diz lá que porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que eles queriam a salvação pelos seus próprios méritos. Sabe o que isso quer dizer? Que eles entendiam o seguinte: eu não preciso de Deus. É meio duro falar isso, não é? Mas é exatamente a ideia. Eu não preciso de Deus para me salvar. Eu mesmo consigo. Isso era o pensamento deles. Mas a doutrina da salvação pela fé, meus irmãos, ela está presente lá no Antigo Testamento. O que eu estou falando para vocês hoje, sobre salvação, sobre não ser pelo mérito, mas ser pela graça, não é algo que eu inventei. Não é algo que talvez as minhas leituras eu achei bonito. Não é algo que talvez a gente pense, vem aqui no Novo Testamento com Jesus, mas desde o Antigo Testamento isso é mostrado. Porque era impossível eu seguir todos os mandamentos. Mas eles acharam, se eu seguir todos os mandamentos, todos os estatutos, eu vou merecer a salvação. E Paulo então chama agora para provar que não era possível. Fala do Antigo Testamento e de Moisés. E esse é um argumento muito bom. Afinal de contas, ele está falando para um público que conhecia bem. E sabia que a Bíblia é fonte de autoridade. E agora, então, ele diz, citando-lhe Levítico, porque os meus estatutos e os meus juízos guardarei. Cumprindo, o homem viverá. Eu sou o Senhor. Essa citação de Paulo, então, meus irmãos, tem a finalidade de comunicar àquela igreja, de comunicar àqueles homens que certamente iriam questionar, de que, olha, não sou eu falando.
mas é a palavra do Senhor. Portanto, Paulo diz aqui, ó, não é a minha autoridade, embora ele tivesse porque era apóstolo, mas ele está dizendo, eu estou trazendo aqui alguém que é fonte de autoridade para vocês. E esse é o argumento que a gente também usa. Porque, afinal de contas, irmãos, nós não pregamos aqui o que enche os meus olhos ou o que pode me fazer prosperar, mas o que nós pregamos aqui na nossa igreja, com a misericórdia, a graça de Deus e com as dificuldades, é claro, de cada um dos intérpretes, mas o que nós pregamos aqui na igreja é a palavra do Senhor. Não tem aqui a minha filosofia. Não tem aqui a filosofia dos presbíteros, do seminarista, mas o que nós queremos falar para você e comunicar é a palavra do Senhor. Porque nós entendemos, irmãos, que é nela que nós encontramos as palavras de vida eterna. Por isso que quando Paulo está interpretando essa passagem, o judeu talvez pudesse ter entendido, olha, então eu vou conseguir, mas não é isso que Moisés está dizendo. Não é a ideia de que se eu cumprir eu vou conseguir. O que ele está dizendo é que se a pessoa entender que ela não vai conseguir cumprir, ela agora levanta a mão e clama, e agora? E é agora, é nesse exato momento, quando nós olhamos para a palavra de Deus, diante de todas as suas leis, diante dos 10 mandamentos, que nós olhamos para nós e falamos assim, o que eu vou fazer agora? É talvez aquela imagem que o profeta Isaías nos diz de forma tão bela no seu livro. Quando ele se vê agora indo falar de Deus, indo falar da salvação, mas ele olha para ele e diz, Senhor, eu não posso, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Eu não posso. E é justamente aqui, meus irmãos, que a graça opera nas nossas vidas. É quando nós olhamos para a lei de uma forma sincera e falamos, Senhor, eu levanto a mão e clamo a você misericórdia, porque eu não consigo fazer tudo isso. Eu sou alguém perdido. E a lei então nos conduz a quem, irmãos? A Jesus Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui é que o caminho da lei é mostrar o Salvador. Porque se você quiser andar pelas suas próprias forças, o resultado desse julgamento será a condenação. Porque a lei, meus irmãos, não foi dada para que o homem fosse salvo, mas para mostrar que o homem precisa de um Salvador, que o homem precisa de Jesus. Portanto, se no primeiro ponto nós mostramos que nós não conseguimos pelas nossas próprias forças, nesse segundo momento Paulo vai dizer, a palavra de salvação está próxima. Paulo agora vai continuar declarando que a justificação pela fé, ou seja, o fato de que eu sou salvo não pelo que eu faço, mas pela graça, não é algo distante de mim, não é algo inatingível, mas ele está ao meu alcance. E para provar isso mais uma vez, o apóstolo Paulo chama aqui a autoridade da Escritura, e ele vai citar o texto que está lá em Deuteronômio, no capítulo 11, do verso 11, do capítulo 30, do verso 11 ao 14, quando ele diz que Deus, falando à nação de Israel por meio de Moisés, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, não está longe de ti, não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que nulo entrega e nulo faça ouvir para que cumpramos, nem está além do mar para dizer quem passará por nós, além do mar para que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, da tua boca e do teu coração, para cumprirdes. Moisés diz, meus irmãos, e pergunta aqui, quem é que vai trazer a lei? Quem é que vai fazer tudo isso aqui acontecer? E a resposta a essa pergunta está impressa em letras claras nas páginas do Novo Testamento. Jesus Cristo veio até esse mundo, cumpriu a lei no nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. A interpretação que Paulo dá a essa passagem, meus irmãos, é surpreendente. Porque o judeu interpretava ela do seguinte, então eu consigo. Mas ele vai dizer, não, você não consegue. Você precisa de Cristo. O próprio fato de um judeu perguntar quem trará a lei, ou seja, quem é que vai fazer isso?
Mostra que Moisés, meus irmãos, fala aqui do próprio Jesus. Ou seja, quando nós olhamos para o Novo Testamento, não quer dizer que o plano de Deus tenha falhado no Antigo Testamento e Deus então resolveu virar esse jogo e contemplar aqui algumas outras pessoas para que tudo desse certo. Deus não tem plano B. O que Deus está fazendo aqui é mostrar para nós a sua salvação. Irmãos, por mais difícil que seja, olha, mais difíceis que sejam muitas passagens da Bíblia, e eu confesso para você que muitas vezes a gente lê, relê, olha em outra tradução, olha, tenta olhar ali nos originais e para tentar extrair o significado, e eu sei que há muitos versos, muitas passagens complicadas de entender, mas meus queridos, o Evangelho ele é simples, mas não confunda com simplório. Ele é simples porque aqui um doutor entende, mas um analfabeto também entende. O cara que está lá na academia entende, mas a criança também entende. E entende tão bem, irmãos, que se vocês lembrarem de alguns minutos atrás, quando eu perguntei para as crianças, o que o pastor faz? E elas falaram o quê? Prega o Evangelho. E o que é o Evangelho? Que Jesus um dia veio a esse mundo para que eu e você tivéssemos a salvação. Ao contrário do que nós chamamos de gnosticismo, naquela ideia de que eu preciso ter um conhecimento maior aqui para entender as coisas espirituais. No cristianismo, irmãos, está tudo às claras. Tudo que nós precisamos saber está aqui, na palavra de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui, isso aqui não está longe de você, mas está perto. Isso aqui não é algo extremamente difícil, complexo, mas é simples. E Paulo então termina o seu raciocínio lá no capítulo 10, verso 8, dizendo: isto é, o que Moisés diz. E Paulo responde, citando mais uma vez Deuteronômio: a palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração. Neste ponto, então, Paulo diz que é exatamente essa palavra que ele prega. Ou seja, o que Paulo prega é o que Moisés prega. O que Moisés pregou é o que nós hoje, mais uma vez, repetimos. Irmãos, o Evangelho vem sendo pregado há muitos anos, desde a fundação do mundo. Desde Gênesis 3,15, o Evangelho vem sendo anunciado. Porque o Senhor Jesus quer que você ande com Ele. É muito interessante porque na nossa lógica, talvez, nós sempre pensamos assim: se eu cumprir todos os passos, eu recebo o meu prêmio no final. Não é mais ou menos assim que a gente faz com as crianças? Olha, se você estudar direitinho, passar de ano, no final do ano, você vai ganhar o presente. Às vezes a gente não faz isso para motivar os nossos filhos. Se você se comportar, então, no final do dia, a gente vai na sorveteria. Não é mais ou menos isso que a gente faz? E de certa forma a gente entende essa lógica assim. E às vezes a gente pensa e leva isso para o cristianismo. Então, se eu cumprir tudo direitinho, o que eu vou ganhar no final? A salvação. Mas irmãos, o Evangelho ele inverte essa ordem. Porque ele diz o seguinte: anda comigo. E aí você vai obedecer à lei. Sabe como? Quanto mais intimidade eu tenho com Cristo, mais eu amo. E quanto mais eu amo o meu Senhor, mais eu tenho prazer na lei dele. Não foi isso que a gente leu no Salmo 19? Irmãos, não é que eu vou ganhar aquilo no final. Eu já ganhei a salvação. Mas agora eu tenho um caminho. Um caminho com quem? Com Cristo Jesus. E essa é a lógica do cristianismo. Eu não vou batalhar para ganhar, eu já ganhei e veio pela graça do Senhor. Mas agora eu ando com Ele. E Ele diz: a palavra está perto. Ele está dizendo, está no seu coração, está aqui, está escrito, você já ouviu. Não era a primeira vez que aquele povo ouvia sobre isso. Aliás, isso já havia sido pregado há muitos e muitos anos. Mas agora, meus irmãos, encerrando de uma forma belíssima essa passagem, Paulo, mais uma vez, vai dizer: esse é o momento de você entender. E como eu vivo esse evangelho? Paulo diz agora: vem comigo, que eu vou mostrar para você como você vive esse evangelho. E acompanha comigo, meus irmãos, mais uma vez, olha aí na sua Bíblia. Quando ele diz assim,
Verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Salvador, e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo prossegue aqui afirmando, meus irmãos, que não há distinção entre judeus e gregos, pois o Senhor é rico em misericórdia para todos aqueles que, com o coração aberto, o invocam. Aqui ele destaca então a igualdade em saber que todos pecaram e que todos carecem da salvação em Cristo Jesus. Vemos Paulo, então, meus irmãos, juntar de uma forma belíssima toda a palavra de Deus, mostrando que desde Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, até o momento em que ele está, todo esse período, toda essa passagem, tudo isso mostra uma mensagem única da palavra de Deus. E quando ele diz assim, se com a tua boca confessares, ele está dizendo o seguinte para nós, irmãos, há de nós aqui, e precisa haver de nós aqui, 2 atitudes importantes. A primeira delas é lembrar que nós confessamos o Senhor Jesus. Essa é a primeira questão. Para ser salvo, nós precisamos confessar a Jesus. Nós precisamos falar isso. Não é à toa que na nossa igreja nós fazemos o que nós chamamos de a pública profissão de fé. E profissão aqui não confunda com profissão no sentido de de um cargo que você vai ter, mas profissão de proferir. Você vai falar. Não é à toa que quando nós batizamos as pessoas aqui, antes existe o momento delas professarem a sua fé. Elas vão dizer diante de Deus e diante da igreja que eles confessam a Jesus como seu Senhor. E é preciso que a gente fale isso. É preciso que a gente viva isso. Porque Paulo vai dizer que há aqui 2 coisas para nós. A primeira delas é o nosso coração. E coração, meus irmãos, entenda aqui como o centro dos seus sentimentos. Porque talvez, se essa confissão ignorar o seu coração, ela fica vazia. Alguém pode falar muita coisa, mas se aquilo não está no coração dela, não é verdade. Mas Paulo diz o seguinte, você precisa entender que o seu coração deve ser mudado. E sabe por que nós apresentamos o cristianismo como a solução para tudo? Porque o cristianismo, meus irmãos, não está preocupado com uma mudança. Não está preocupado com mudar uma atitude, não está preocupado com mudar uma roupa, não está preocupado com mudar uma fala, não está preocupado com mudar algumas palavras do meu vocabulário, mas o cristianismo, ele muda todo o meu coração, o mais interior da minha pessoa, a ponto de, quando eu estou em Cristo, eu dizer, eu não sou mais quem eu era antes. Eu não sou mais quem outrora eu fui. Mas agora em Cristo eu sou uma nova pessoa. E isso, meus irmãos, é tão forte que quando Jesus fala com Nicodemos, quando nós falamos na introdução, ele diz que isso é tão impactante que agora nasce uma nova pessoa. E é essa palavra que Jesus usa, o nascer de novo. Então, irmãos, o cristianismo não é mudar só sua roupa. Não é mudar só o que você faz aos domingos, mas é toda a sua vida para Ele. E se você quiser dar só um pouquinho, se você quiser falar assim, olha, eu vou dar para o Senhor só o meu domingo, o Senhor não vai querer. Eu vou dar só um tempinho da minha semana, o Senhor não quer. Para o Senhor ou é tudo ou nada. Ele quer todo o seu coração. Ele quer os seus relacionamentos para a glória dele, ele quer a sua vida para a glória dele, ele quer a sua profissão para a glória dele, ele quer os seus planos, os seus sonhos, as suas metas para a glória dele. Ele quer tudo de você para a glória dele. Isso significa crer com o coração. Mas eu preciso lembrar do que Jesus nos disse, que a boca fala do que o coração está cheio. Porque aqui, meus irmãos, há um segundo passo. Ao passo de confessar Jesus. E confessar Jesus não quer dizer só o momento da minha pública profissão de fé, como eu lembrei, mas é lembrar, irmãos, que onde nós estivermos, nós somos testemunhas de quem? De Cristo. Nós estamos para falar quem Ele é.
Sabe o que eu acho mais interessante? Quando a gente olha no original, lá no grego, onde o Novo Testamento foi escrito, a palavra testemunha é a mesma palavra usada para mártir. Sabe o que é o mártir? É aquele que morre por causa de uma verdade. É aquele que acredita tanto no que ele está dizendo, que, se possível, ele entrega a sua vida para isso. E é assim que nós testemunhamos Jesus. Eu creio tanto no Senhor Jesus, tanto que, se preciso for, eu dou a minha vida por Ele. E exemplos aqui, meus irmãos, não nos faltam. Quando nós vemos Daniel, Isaías, Jeremias, quando nós olhamos aqui todos os nossos irmãos do primeiro século, alguns que infelizmente talvez a história tenha apagado o nome, mas jamais apagaram o cristianismo, e o seu lugar está no céu. Quando Apocalipse fala daqueles que foram decapitados por causa do evangelho, ele está dizendo, está vendo, estes foram as minhas testemunhas. Portanto, confessar Cristo não está ligado só a falar uma vez, mas está ligado ao defender, nem que isso custe a minha própria vida. Conseguem perceber isso? Conseguem entender a seriedade de servir ao Senhor? Irmãos, e é interessante porque, ao falar desse texto, ele diz o seguinte: confessares que Jesus como Senhor. Eu vendo Augustus, no livro dele, em que ele comenta sobre isso, ele diz que a palavra Senhor, ela foi perdendo valor ao longo do tempo. Não é verdade? Os mais antigos aqui vão lembrar que era muito comum que, quando o seu pai ou sua mãe chamava, você falava o quê? Senhor. Porque aquilo denotava de nós o quê, irmãos? Respeito. Mas talvez a gente tenha perdido, nessa nossa geração, tenha perdido essa ideia. Mas a palavra Senhor aqui, a palavra Kyrios, lá no original, quer dizer algo de supremo valor. Alguém que é tão poderoso a ponto de, quando eu uso esse nome em referência a Ele, eu estou dizendo que eu pertenço a Ele. Senhor no sentido de ser o dono, no sentido de ser o poderoso, no sentido de ser o soberano. Não é à toa que muitas vezes era usado isso até para o imperador romano, nesse aspecto. Claro, como idolatria, sim, mas a ideia que Paulo está nos mostrando aqui, irmãos, que Ele é o nosso Senhor. É como se Ele dissesse: a sua vida não é sua, é de Deus. A sua família não é sua, é de Deus. O seu trabalho não é seu, é de Deus. Os seus filhos não são seus, são de Deus. E ele vai dizer agora, para ainda reforçar esse argumento, Paulo termina aqui esses versos que nós lemos, dizendo o seguinte, Isaías 28:16. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Deus já havia deixado essa palavra por meio de Isaías, que todo aquele que nele crê, todo aquele que entender então quem Jesus é como Messias, não será confundido. O que significa, irmãos, que não ficará frustrado, não ficará confuso, não ficará amedrontado, não ficará aterrorizado, não ficará incerto, não terá os seus sonhos desfeitos. Ao contrário, será assegurado da vida eterna. E é por isso, irmãos, que quando nós perdemos um ente querido, o nosso coração chora, sim, mas nos lembramos de uma verdade soberana, de lembrar que aqueles que estão em Cristo Jesus não serão envergonhados, mas o Senhor os justificou. Eles agora habitam com Cristo. Na paz, ou lá o termo do Antigo Testamento, no shalom eterno, na paz do Senhor. Eu quero encerrar então, meus irmãos, a minha mensagem desta noite, mostrando ou relembrando algumas aplicações que a gente até fez durante a passagem. Mas a primeira aplicação que eu queria destacar é que a salvação sempre foi do mesmo jeito. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a salvação sempre esteve em Cristo. Na promessa do Messias no Antigo Testamento, no cumprimento do Messias, mas sempre em Cristo Jesus. Portanto, você já deve ter ouvido isso, mas eu quero reforçar isso no seu coração.
Você quer sair daqui hoje com a certeza de que você está em Cristo Jesus? Pois então, creia com o seu coração e confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Mas eu preciso falar para você também, afinal de contas, a gente precisa ter uma mensagem responsável, né? Hoje, irmãos, se você sair daqui, mesmo sem querer me responder a pergunta se você nasceu de novo ou não, eu vou dizer que você já respondeu essa pergunta. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos duas coisas. Nós pregamos a salvação para aqueles que creem. Mas também nós pregamos a condenação para aqueles que ignoram a palavra de Deus. E se você sair daqui hoje sem resposta, você está ignorando a palavra de Deus. Você já ouviu do Evangelho algumas vezes. Talvez não seja a primeira vez que você ouviu. Não seja a segunda ou a terceira vez. E talvez até você se pergunte, mas toda vez que eu venho na igreja, falam isso. Sabe o que quer dizer, meus queridos? Que Deus está te dando mais uma oportunidade de você confessar com a sua boca. Mais uma oportunidade de você crer com o seu coração. Mas uma segunda aplicação que eu quero também tirar é de que não é pelo nosso esforço, não é por correr, mas é pela graça do Senhor. Irmãos, Deus inverteu a lógica. Não é a ideia de eu correr para alcançar no final. Eu já alcancei, mas agora eu corro com Cristo. Eu ouço as suas palavras, eu tenho prazer na sua lei. Eu tenho prazer em obedecer à lei de Deus. E a terceira aplicação que eu quero fazer, meus irmãos, é que tudo isso que eu falei está ao seu alcance. A Bíblia está com você. Você já ouviu essa mensagem algumas vezes. Você já foi exortado a mudar de vida várias vezes. Será que hoje, de novo, você vai deixar essa oportunidade passar? Eu sempre, quando penso nisso, eu lembro de uma música antiga, que a minha avó ouvia ainda nos LPs. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amanhã pode ser tarde. Hoje é o seu momento de fazer isso. Mas eu quero ainda fazer uma última aplicação aqui, àqueles crentes que me ouvem. Meus queridos, nós não podemos ser crentes escondidos, mas nós somos crentes para que todo mundo saiba quem nós somos. Eu sei que é muito difícil, às vezes, expressar nosso cristianismo diante das pessoas, diante de um julgamento ruim, diante muitas vezes dos escândalos que a gente vê acontecendo no meio do povo de Deus. Mas eu quero dizer para você que você foi chamado para testemunhar do Evangelho. Para você acreditar nessa verdade a tal ponto de que, se possível for, você entregar a sua vida a Deus. Porque, meus irmãos, quando os apóstolos foram confrontados, e quando falaram para ele assim, olha, vocês têm que parar de pregar, senão vocês vão morrer, os apóstolos disseram assim, antes eu obedeço a Cristo, ou antes me importa obedecer a Deus do que aos homens. A minha obediência não é aos homens, mas a Deus. Pastor, mas se eu falar isso, o meu vizinho vai ficar bravo comigo. Pastor, mas se eu pregar o evangelho e falar que só tem um caminho, o meu outro vizinho que é todo dessa good vibe vai achar que eu estou sendo muito legalista. Pastor, mas se eu disser que a Bíblia é a única verdade, o meu amigo do trabalho vai fazer bullying comigo. Pois que faça. Que aconteça. Porque eu quero obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Se algum amigo meu ficar chateado porque eu estou pegando a palavra, eu não paro de pregar. Porque muitas vezes o meu Senhor é afrontado por programas de TV, por filmes, por shows. Ninguém fala nada disso. Por que eu então me calaria? Tem uma frase de Calvino que diz muito sobre isso. Quando ele diz que se um cão, quando vê o seu dono ser atacado, ele também defende o seu dono, eu seria um covarde se eu não defendesse as verdades do meu Senhor.
Meus amados, que possamos hoje reafirmar a nossa fé em Cristo como nosso único fundamento para a salvação. Que possamos viver em liberdade e gratidão, sabendo que nós fomos aceitos por Deus mediante Jesus. E que possamos viver para a glória do nosso Deus. Que esse mundo saiba que existe sim evangelho e que eu sou um desses que defende ao Senhor Jesus Cristo. Amém?